tudo bem? Hoje eu quero compartilhar um momento bem difícil um dos momentos mais assustadores, assim, como pais que a gente viveu. Agora, dia 25 de dezembro, Natal, hoje é dia 2 de março de 2026. Nosso filho quebrou 3 dentes da boca. O Davi, ele tem 9 anos, né? Ele completa aniversário em dezembro. E foi um momento muito, muito difícil. Eu senti muito medo, assim. E eu pensei se eu gravava isso pra vocês ou não, né? Mas eu acho importante, assim, pra gente, como pais, saber que isso pode acontecer, mas que o que parecia desespero virou um grande livramento, né? Então, como eu falei pra vocês, dia 25 de dezembro a gente estava na minha mãe, né? Fazia alguns anos que eu não passava o Natal com meu avô. A gente passou o Natal dia 24 e dia 25 a gente estava na minha mãe. A gente ia ficar uns 4 dias lá, porque ela mora em outra cidade. E o Davi fazia muitos anos que não via o priminho dele, então ele estava brincando de pega-pega no pátio. E na casa da minha mãe tem a porta da sala e tem a porta da área. São, assim, só tem um espaço e tem a outra porta. E eles estavam entrando e saindo pelaquela porta, entrando e saindo correndo, brincando. Aí eles pararam um pouco, deu um chuvisco, só pra molhar o piso. A gente pensa como pais que a gente poderia ter falado pra parar de correr, né? Mas aconteceu. E aí eu tava sentada no sofá, minha mãe tava sentada na ponta do sofá, olhando pro pátio. E o meu marido estava de frente para nós. A gente estava conversando e falando assim, olha, que apesar do ano de 2025 ter sido tão desafiador para nossa família, sabe? Eu ter sido demitida de uma forma muito, muito injusta, né? Por tudo que eu entreguei, por tudo que eu fazia, né? E pessoas ruins terem ficado, né? Mas que... E eu tava falando pra minha mãe não é batizada, a gente é batizado, né? E eu tava falando pra mãe, mesmo com isso, com várias dificuldades que a gente passou ao longo do ano, né? Em várias questões familiares, Deus era fiel. A gente estava falando exatamente isso pra mãe. Que eu não me arrependia de nada da gente ter tomado a decisão de se batizar. Que a gente se batizou em junho de 2025, né? Porque Deus era fiel. Todos os votos que eu fiz com Deus, ele sempre foi fiel. Então, que se ele me tirou de lá é porque ele tinha alguma coisa maior para mim e melhor, né? E que tudo que a gente tinha passado era para nos provar, para ver se a gente ia permanecer, né? E a gente continua também, né? Sendo provado todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem uma decisão para tomar. E que a mãe deveria buscar isso, né? E se batizar. Eu terminei de falar, deu um estrondo. E o meu filho passou correndo, chorando, berrando, berrando, berrando. E eu vi sangue na boca dele, saindo sangue, sangue, sangue. E o meu marido começou a gritar, os permanentes, eu levantei correndo. E aí, assim, a minha mãe gritando, a Júlia chorando, o meu irmão perguntando o que tinha acontecido. E aí eu fui no banheiro e eu olhei meu filho. E o meu filho tava com a boca toda ensanguentada. Eu perguntei pra ele o que tinha acontecido e ele disse que tinha quebrado os dentes, que ele tinha caído, tinha quebrado os dentes. Como eu não olhei, desculpa, como eu não olhei, eu disse pro meu marido, vai lá e pega os dentes. Vai lá e pega. Porque eu pensei, a gente leva no dentista e pega
E não sei, cola, não sei. E aí ele foi lá olhar, quando ele voltou, ele disse só ficou. Virou em nada. Virou em nada, os dentes nunca vi. Daí o desespero bateu e eu só mentalmente, se Jesus me ajuda, Senhor me ajuda o que eu faço. E aí eu disse, filho, abre a boca pra mim ver. E aí os dentes dele ficou só um toquinho, os dois da frente e o da lateral quebrou de lado. Antes eu não conseguia nem falar sobre isso. Como mãe, vocês devem imaginar, né? O quanto é difícil tu ver teu filho passando pelaquela situação. E aí eu me lembro que eu falei, vamos pra casa. Ou meu marido falou, vamos pra casa. Daí a gente juntou as coisas, a Júlia chorando. Eu disse, Júlia, se acalma. E o Davi chorando. Talvez o áudio esteja ruim, porque tá passando muito carro. Eu botei esse microfone, mas não sei se tá funcionando. Daí a gente foi no carro. De uma luta espiritual tão grande. O diabo na minha cabeça dizendo, olha aí, ó. Olha aí. Tu falando desse Deus, ó, o teu filho. E eu, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Começou uma dor na minha nuca, parecia que eu ia ter assim, ó, parecia que eu ia cair dura. Eu disse, não, Deus é meu pastor e nada me faltará, Deus é meu pastor e nada me faltará, Deus é fiel, Deus é fiel. E começou cada vez mais a apertar minha cabeça. Eu fiquei a ponto de desmaiar, falei com meu marido, abriu os vidros, eu tava atrás com o Davi, né? Porque eu pedi pra minha mãe fazer um gelo pra botar na gengiva. A gengiva dele preteou todinha, em cima e embaixo. E parecia que eu ia morrer. E aí eu me lembro que eu só falei assim, Deus, eu tô pronta. Se tiver que me levar, pode me levar, mas eu não volto atrás na minha decisão. E aí, parou. Do nada, parou tudo. Parou a dor, parou tudo. Chegamos em casa. Eu vou ter que parar aqui, tem um monte de gente passando só um pouquinho. Acho que agora terminaram de passar aqui pela frente de casa, ali tá aí. E. Ainda continua. Aí a gente chegou em casa e eu pensei em pleno dia 25, né? O hospital tem uma meia dúzia de gente. O hospital não vai ter dentista. Não vamos pro hospital. Vamos ficar em casa botando gelo e amanhã a gente resolve. Né? Aí meu marido desesperado, isso permanente, agora ele vai ficar sem dente, por que ele tava correndo, porque aí a gente começa a se culpar. E eu disse, para com isso. O inimigo quer usar isso pra gente brigar, Desculpa, gente. A gente tava tão bem, né? Tava falando sobre Deus, tava tudo certo. O inimigo, ele não quer ver isso, ele não quer ver a família feliz, ele quer acabar com as famílias. Então a gente não vai brigar entre nós por causa disso, de quem deveria ter mandado parar, quem não deveria. Por que deixou brincar, por que não, porque é criança, né? E daí ele ficou com gelo na gengiva, e ele dizia que doía, eu dei paracetamol pra ele. E aí eu só um pensamento de oração pedindo, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, meu Deus. Eu tô fazendo tudo que eu posso, Senhor. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, me mostra, né? E aí chegou de noite, né? Eu falei que eu ia dormir com ele ali na cama dele. E eu falei, vamos orar, né? Aí a gente orou tudo. E eu chorando, mas eu não queria que ele visse que eu tava chorando. E aí ele conseguiu dormir. E eu me ajoelhei, tava orando. E aí, em oração, eu falei assim, Deus, por que, Deus? Por quê? Pode fazer tudo comigo, Senhor. Eu posso ficar sem nenhum dente na boca. Sem nenhum, mas meus filhos não, Senhor. Me ajuda a compreender, me ajuda a entender
ajuda o meu filho, tira a dor dele, né? E eu tava em oração, de olho fechado. Quando eu escutei uma voz, minha filha, eu dei o livramento. A raiva do diabo era muito maior contra ele. Eu dei o livramento. E aí abriu uma imagem assim na minha cabeça. Meu filho no hospital e o médico vindo dizer que ele não ia sair daquela cama. E eu, na mesma hora, eu desabei a chorar e pedi perdão. Eu disse, perdão, Deus, me perdoa. É o coração de mãe que tá falando. O de cristã entende que foi um livramento. Eu pedi perdão, continuei orando, pedindo, Senhor, me ajuda amanhã, me ajuda a encontrar um médico, me ajuda com meu filho, porque tava horrível de ver. E aí passou, eu não dormi a noite inteira, né, chorando e orando. No outro dia eu comecei a procurar pelo celular, né, um lugar que pudesse atender ele. Aí eu achei uma clínica aqui na minha cidade e expliquei o que tinha acontecido pela ligação e eles mandaram ir lá. Aí a gente foi e a médica fez um raio-x na boca dele, né? Mandou eu ir em outra clínica pra fazer o raio-x e eu voltei lá e mostrei pra ela. E ela olhou assim o dente dele e ela veio e falou assim: Mãe, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer no caso dele. E eu disse: Não, doutora, me ajuda. Me ajuda, doutora, porque eu não sei o que fazer. Ela disse: Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, tu tem que procurar atendimento rápido. Porque é bem grave. Não dá pra deixar aberto ali, né? Porque tava aberto os 3 dentes. E eu disse, doutora, tu me indica alguém? Ela disse, não, eu não te indico. Eu não sei, porque tem que ser especialista em trauma e tem que ser infantil, que é diferente de adulto. Aí eu saí dali, eu disse, não, eu tenho que manter a calma, meu filho precisa de mim. E aí eu cheguei no carro e falei pro meu marido, ó, ela não sabe o que fazer. E o meu marido, não, tá de brincadeira. Eu disse, não, eu tô falando a verdade. Ela disse que ela não sabe, mas que é urgente o caso dele, que ele precisa fechar esse dente. Aí eu disse, eu vou procurar na internet, comecei a procurar, achei vários médicos, mandava mensagem de WhatsApp e vinha aquelas mensagens automáticas, né? Em plano dia 26 de dezembro, algum médico ia estar atendendo? Difícil, né? Aí os médicos, as respostas eram tudo, voltamos dia 4 de janeiro, voltamos dia 4 de janeiro. E eu só pensando, não tem como esperar todos esses dias para atendimento. Meu Senhor, meu Deus, me ajuda. Eu creio em toda a tua palavra, Senhor, nos ajuda. E aí eu botei lá e veio um consultório de outra cidade de Canoas aqui, quem conhece, aqui Rio Grande do Sul, né? E aí eu mandei uma mensagem, escrevi tudo o que tinha acontecido, se tinha algum médico lá que pudesse atender. Isso já era 5 e pouco da tarde, porque a gente ficou o dia inteiro nesse negócio de vai numa clínica, vai noutra, vai. E aí eles disseram que atendiam no sábado, isso era uma sexta-feira, né? E eu disse, vai ter que ser essa vai ter que dar certo. Eu perguntei, mas tem especialista em infantil, pra trauma? Ela disse que tinha. Aí a gente veio pra casa, dei de novo paracetamol pra ele, porque ele reclamava de dor, né? E deveria estar doendo muito mesmo, porque tava muito inchado. E nisso eu não tinha falado nada pro pastor da nossa congregação, né? E aí eu mandei uma mensagem pra ele, expliquei o que tinha acontecido, né? E pedi oração pra ele. E aí ele falou que ia ficar tudo bem, que ele ia fazer oração. E aí ele mandou uma oração, né? Mandou oração pra mim fazer com o Davi.
E aí eu mandei escrito para ele assim, pastor, eu como cristã entendo que teve livramento de Deus, poderia ter sido pior, mas como mãe meu coração tá arrasado e tá sem entender o porquê que aconteceu isso. Eu só falei isso para ele. E aí ele me mandou um áudio dizendo assim, olha, irmã Juliana, em oração, Deus falou para mim que teria sido muito pior. Que a raiva, a ira do diabo era muito grande para meu filho. E que Deus tinha dado o livramento. A nossa igreja trabalha com revelação, né? E sem eu falar nada para ele da minha experiência, na minha oração, ele me falou isso e eu entendi que foi um recado de Deus. Que aquilo que Deus tinha falado comigo era verdade. Eu não tinha imaginado, não tinha feito da minha cabeça. Hoje é outro dia, hoje é quarta-feira, dia 4/3. Ontem eu tive que parar a gravação, porque meus filhos chegaram da escola. E eu não queria que o Davi escutasse, né, tudo, porque ele não sabe o quanto eu sofri, né, com tudo que aconteceu. E depois, como eu tava chorando no vídeo e tava esfregando o olho, eu tinha colocado protetor solar, entrou o protetor pra dentro do meu olho, até tá um pouco inchado. E eu não consegui voltar mais pra gravar, porque meu olho ficou uma tocha. Mas aí, continuando, ele mandou uma oração, né? E eu botei a mão na cabeça do Davi e fiz a oração junto com ele. E terminou a oração. Eu achei tão lindo o que meu filho fez. O Davi levantou correndo e procurou meu marido aqui dentro de casa e falou assim, papai, fica tranquilo, vai dar tudo certo com o meu dente. E aí meu marido perguntou por quê, né? E ele falou assim, porque Deus falou com o pastor e mandou dizer que vai ficar tudo bem, né? E eu disse, é verdade, vai ficar tudo bem, né, meu filho? E ele disse, não, mamãe, fica tranquila, agora eu não vou mais chorar, porque vai ficar tudo bem, Deus tá cuidando de tudo. E era verdade, né? Aí, no outro dia, a gente foi lá nessa clínica em Canoas, que é uma cidade um pouco perto, um pouco longe, né, da onde eu moro. E aí a médica olhou, fez novos exames de imagem para entender o nível do trauma dele. E naquele dia, como estava muito, muito inchado, ela fez uma sessão de laser para tirar a dor. Eu ia falar laser terapia, não sei se é laser terapia, sei que era um laser, né? E prescreveu ibuprofeno por 3 dias para desinchar e desinflamar. Ela colocou uns negócios lá, acho que era ozônio, né? Onde estava tudo aberto para não criar bactéria, coisas assim que eu vi, né? E pediu para voltar depois de 3 dias lá, porque ela especificamente não ia conseguir trabalhar, só ela no caso dele, né? Ia ter que envolver outros médicos da clínica. E aí depois de 3 dias a gente voltou lá. A outra médica estava conversando, 2 médicas estavam na sala conversando sobre o caso dele. E aí nos chamaram, explicaram que o caso dele era grave, né? Que o tratamento ia demorar, que a última coisa seria a restauração dos dentes mesmo, né? Que iam ter que abrir ali e colocar, mexer nos nervos que estavam tudo atrofiados ali junto. Eu não me lembro as palavras específicas, né? Porque a gente fica numa agonia de alguém nos dizer que vai ficar tudo bem, né? E que a medicação ia ficar uns 20, 30 dias ali, teria que voltar para trocar a medicação. E a gente tava com uma viagem marcada para minha cunhada lá para Santa Catarina.
E eu já tinha falado pra ele que a gente não ia ir por tudo que tinha acontecido, né? Que essas coisas de medicação, tinha explicado pra ele que ele ia ter que tomar anestesia, que doía na hora, mas depois fazia o dente dormir, né? A gente é sempre muito verdadeiro com nossos filhos e fala sempre o que vai acontecer, né? E aí foi um momento também, toda vez que ele vai lá tomar anestesia é difícil, mas o primeiro foi o mais chocante, assim, porque a médica tinha falado que ia ser só ali na gengiva próxima ao local do trauma, e no fim teve que anestesiar o céu da boca inteira, né? Continuava preto e assim foi horrível. Ele se contorcia na mesa, apertava minha mão, chorava. Ele não caiu uma lágrima do rosto dele, né? Porque antes dele sair daqui de casa, meu marido falou pra ele bem assim: tu é forte, tu é um homenzinho, então não faz gritaria lá, né? Vai doer, mas faz que nem o Goku. Ele assiste o Goku, né? E o Goku faz assim, ó, né? Pra puxar os seus poderes, alguma coisa assim. Aí eu até brinquei: não faz assim que tu vai ficar tenso, a anestesia não vai pegar. Tu tem que ser forte, de não gritar, não se mexer, porque na hora não pode se mexer, né? E ele gravou aquilo. Então na hora lá ele se contorcia, mas não tava caindo, não tava saindo uma lágrima do olho dele. E aí a médica falou assim: Davi, tu pode chorar, pode cair lágrima do teu olho, sem saber de nada. E aí ele me olhou e eu lembrei do que o meu marido tinha dito pra ele. Eu falei assim: filho, pode chorar, pode sair lágrima do teu olho, tu vai continuar sendo forte. O papai falou aquilo pra te não se mexer, mas pode sair lágrima do teu olho sim. E aí quando eu falei pode sair, escorreu. Escorri. E eu disse: Deus usa essas médicas para fazer um trabalho correto, porque quando a gente olha elas mexendo no dente, nossa, é uma coisa tão minuciosa que eu acho que tu tem que estudar muito, tem que saber muito bem aquilo ali, porque é sangue saindo, saía coisas pretas ali de dentro, porque ele não soltou minha mão, então eu fiquei 4 horas e meia encurvada assim, junto com ele naquela mesa. E eles botaram na TV o Goku pra ele assistir, né? Mas foi difícil essa parte, assim, bem difícil. E aí terminou e ele falou assim: doutora, eu aguentei tudo isso, mas eu preciso que a senhora fale que sim. Aí a doutora fala que sim o quê? A minha mãe disse que só se a senhora disser que sim, senão a gente não vai poder fazer. E a doutora, mas o quê? Aí ele disse: eu tenho que viajar para ver meus primos. E ele não via os primos dele desde a enchente, né? Que a minha cunhada foi afetada e mudou de estado porque perdeu tudo. E aí a doutora: tá, mas quantos dias tu vai passar lá? Daí ele disse: 20 e poucos dias, em Santa Catarina. Daí ela brincou com ele: nossa, mas é muito bom, né? Ele disse: sim, mas a gente só vai ir se a senhora disser que dá. E aí a doutora brincou com ele: como tu foi muito corajoso, tu não gritou. Tu se mexeu um pouquinho porque a doutora sabe que dói isso. Eu vou te liberar, mas no primeiro dia que tu voltar, tu tem que voltar aqui no consultório. E aí a gente foi pra Santa Catarina, eu gravei algumas coisas lá. Aí o próximo vídeo eu vou postar pra vocês lá. Depois de tudo isso ter acontecido, por que vocês decidiram viajar? Pra ele esquecer. Pra ele esquecer o que tinha acontecido. Outra preocupação dele bem grande era os amiguinhos dele ver ele sem dente, né? Os da igreja, ou os da escola, né? Que ele voltou em fevereiro, então ele queria voltar à escola com dente de novo, né? E eu expliquei isso para elas, né? Na primeira série ele sofreu bullying, na segunda também, ele tá no 4º ano agora.
Então, todo ano ele sofre algum tipo de bullying porque ele tem a língua um pouco enrolada. Então, um som de R sai com L. Então, as crianças mexem às vezes e ele, para se enturmar, acaba fazendo coisas que ele sabe que é errado. Mas ele faz para se enturmar com as outras crianças. Então, ele estava bem preocupado com isso. E aí a gente viajou para Santa Catarina, tudo. Ele esqueceu como ele brincou lá. Nossa, foi uma viagem tão abençoada para ele. Mas eu não deixei de continuar procurando emprego, né? Eu tô desempregada. Eu continuei mandando meus currículos. Aí a gente voltou de lá e foi direto pro consultório, né? No dia seguinte. E aí ele teve que fazer mais uma sessão de tomar anestesia, de mexer no dente, e assim, ó. Toda vez que a gente vai lá é 3, 4 horas deitado naquela maca das doutoras mexendo. Ele tá com 3 médicas cuidando do caso dele, né? Ontem mesmo, dia 3, a gente foi lá de novo, né? Porque elas fecham, né, com a medicação, depois elas têm que abrir, tirar aquela medicação e colocar outra medicação, né? E ele vai ter que ficar indo lá de 5 em 5 meses para ver como é que tá, né? E fora isso ainda continua o tratamento. A gente tá indo uma vez por semana lá no consultório. A médica não sabe se foi por causa do trauma, mas 2 dentes de leite desse lado aqui começou a nascer os dentes permanente em cima e um deles rasgou a gengiva e saiu para fora bem aqui em cima. Então a médica tomou a decisão de arrancar esses 2 dentes de leite para os permanentes descer. Né? E aí ela me explicou que essa idade de 9 anos não estaria ocorrendo isso. Que não tem como garantir, mas se acredita que seja por causa do trauma que ele sofreu. Né? Então ele teve que arrancar 2 dentes do lateral. Refez o 3º dente aqui que tinha quebrado pela metade, né? E aí no final de janeiro eu falei pra ela que ele voltava agora na primeira semana de fevereiro de aula, que os coleguinhas iam ver que ele tava sem dente, né? Porque os dentes dele eram grandes na frente e que dava pra ver que ele tava com o dente quebrado, né? E aí a doutora fez uma capa, só uma napinha assim de resina, para ele poder iniciar as aulas, assim, não sofrer com isso, assim. É importante nós, como pais, conversar com os nossos filhos em casa e falar sobre o bullying, né? Eu até falei com o Davi ontem, né, da gente fazer um vídeo sobre bullying, como que a gente conversa sobre isso, porque tá no nosso papel educar os nossos filhos, né, e falar que isso é errado, né. Mas o que eu queria trazer para vocês, depois de tudo isso, eu continuo acreditando, minha família continua acreditando no nosso Deus, né? Meu filho, graças a Deus, está bem, né? É um sofrimento necessário ir lá tomar anestesia, mexer nesses dentes, né? Semana que vem ele vai de novo. Porque a gengiva, a gengiva desse dente aqui teve reação, então tá inchada, tapou metade do dente, aí elas estão acompanhando, deu uma placa embaixo dela, alguma coisa assim, sabe? E elas estão acompanhando a evolução. E a gente continua no tratamento, né? Mas Deus é fiel o tempo inteiro. Então, assim, tudo isso que aconteceu, poderia ficar revoltada, poderia murmurar, mas a gente não murmura, a gente só agradece, né? A gente tem aquele momento como mãe de se questionar e questionar Deus, mas depois a gente tem que voltar assim, entender que sem Ele não tem como viver, né? Então eu queria deixar para vocês que não importa a situação que tu esteja passando, tudo tem solução, né? Se abra com alguém, ore, fale, se não vai na igreja, comece a ir. Não tem igreja perfeita, né?
Nós mesmo, quando a gente escolheu se batizar, a gente visitou várias e escolheu essa por se sentir bem e sentir que Deus falava com nós lá dentro, né? Através das nossas orações, através da nossa busca por Ele, né? A nossa fé, ela não pode estar no homem, ela tem que estar na palavra, tem que estar em Deus. Então, se vocês, isso tudo aconteceu e a gente ia começar o canal em dezembro, a gente não começou o canal em dezembro, começou quando a gente voltou de lá, né? Depois, bem depois. E se vocês olharem nos vídeos, ele aparecendo, ele feliz da vida, né? Ontem ele tava falando, nossa, mamãe dói bastante, né? Mas depois o dente dorme e aí eu não sinto mais nada. Eu disse, é verdade, né? E claro, depois que passa a anestesia, ele fica com dor, né? Porque ficam mexendo ali na gengiva dele. Ontem ele tava falando que tava com dor à noite. E aí eu dou paracetamol pra ele e ele... Desculpa. E ele dorme. Mas é isso, assim. Eu creio num Deus vivo que nos sustenta todos os dias, né? E que a gente não pode desistir a gente não pode desistir da nossa fé, da nossa busca diária por Ele, porque Deus é fiel o tempo inteiro, né? A gente pode pegar uma situação muito, muito desafiadora que a gente está passando e dizer, ó, a gente está sozinho. Não, a gente nunca está sozinho. A gente só não pode ficar murmurando o tempo inteiro. A gente tem que buscar daquela situação o que foi de bom, o que poderia ter acontecido, né? E entender que Deus está o tempo inteiro ali, desde que a gente também seja fiel com Ele, né? Então eu queria deixar um beijão para vocês. E é isso. Tá bom? Um beijo. Que o Senhor abençoe a família de cada um de vocês, que vocês continuem assistindo ao canal, né? Assistam os vídeos até o final. É o que eu falei para vocês em outros vídeos. Esse canal é um sonho da família, é um sonho para as crianças, né? Eu ainda continuo procurando emprego, né? E se Deus quiser eu vou conseguir. Segunda eu também não postei nada porque eu tava fazendo entrevista. E é isso, beijão.